Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 24, a partir do verso de número 36. Se você achou, curve a sua fronte, por favor. Ore junto comigo. Deus, é com muito temor e tremor que eu vou fazer a exposição da Tua palavra nessa manhã. Eu reconheço, Deus, que a Tua palavra é poderosa. E nós pedimos que o Teu Espírito possa nos alimentar nesta manhã. Não queremos correr em vão. Não queremos, Deus, viver de forma aleatória na Tua presença. Pois todos nós um dia estaremos ante o Teu tribunal e seremos julgados. Tudo que nós temos feito, aquilo que os homens veem e aquilo que os homens não conseguem ver, mas diante dos Teus olhos não tem nada escondido. Cobre-me com Teu sangue nesta manhã. Tenha misericórdia do pregador, que eu possa pregar uma palavra que salve a vida dos ouvintes, mas que salve a minha vida também. Eu oro, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mateus 24, 36, nessa manhã vamos estar falando sobre alguns sinais que antecedem ou precedem a volta de Jesus Cristo. Não vou falar de todos os sinais, mas vou falar de alguns sinais para a nossa edificação em Cristo nessa manhã. Está escrito assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois morrendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus me encontrou em 2002. Quando o Senhor me encontrou, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 33 anos. Tenho 13 anos na caminhada cristã. Não para me gloriar no tempo, mas eu falo isso para que os irmãos entendam que antes do Senhor me encontrar, na minha adolescência, eu já ouvia os irmãos falar: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Algumas pessoas lá fora não acreditam que Jesus vai voltar. Algumas pessoas pensam que é um fanatismo da igreja e pensar que o Senhor um dia vai voltar. Mas as pessoas que estão lá fora duvidar que Jesus vai voltar é normal. O anormal seria se o incrédulo, se aqueles corações de pedra dessem tão crédito à palavra como nós domésticos na fé. Mas o perigo é quando a igreja esquece que Jesus vai voltar. O perigo é quando o cristão vive como se Jesus nunca fosse voltar. E nós vemos no texto que o Senhor, falando com a igreja, com seus discípulos, Ele sinaliza para os seus discípulos que um dia Ele irá voltar. Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. Você já pensou nisso? Você já pensou que haverá um dia em que ninguém vai poder te ajudar? E que você será julgado por tudo aquilo que você tem feito? Algo
Ninguém vai poder te ajudar naquele grande dia. Ninguém vai poder me ajudar. Eu não vou poder dizer: Senhor, salva-me, eu sou amigo de um grande pregador do Evangelho. Senhor, salva-me, eu sou amigo do pastor. Senhor, salva-me, eu tenho um rebanho. Não, é você e Deus. É Deus e você. E às vezes parece que nós estamos tão presos às coisas terrenas, esquecemos que não moramos aqui. Esquecemos que estamos aqui de passagem. Esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra. Você é cidadão do céu. Você não é da terra. Você não é um terreno. Você não é um carnal. Você não é materialista. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se você nascer de novo, no teu coração há um clamor dizendo: Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, Maranata. Este é o nosso clamor, irmãos. E Jesus está dizendo: olha, vai ser como nos dias de Noé. Uns comiam, outros bebiam, uns dançavam, outros davam-se em casamento, e no momento que menos esperar, ele virá. As preocupações com as coisas desta terra. Crentes que no começo da sua fé adentraram no santuário do Senhor, revestido de humildade, não tinha emprego, vivia à margem da sociedade, e o Evangelho te moldou, o Evangelho te restaurou, e hoje você é um profissional, hoje você está numa academia, e vive como se tudo se resumisse a isso. Não, vá à faculdade, compre o seu apartamento, vá ao shopping, mas tenha consciência que um dia Deus irá julgar você. Deus não julgará só os pregadores que pregam e não vivem. Deus julgará aqueles que ouvem e não praticam. Se você ouve a palavra de Deus e não pratica, a tua casa está sob areia, e a Bíblia diz que grande será a queda. Cristãos brigando por coisas materiais, cristãos brigando por carro, cristãos se gloriando diante de outros irmãos, se apegando às coisas desta vida, cristãos se gloriando porque tem um carro. Um homem pode se gloriar com um carro zero para quem vive lá fora, mas um carro zero para quem nasceu de novo é passageiro, porque para nós é palha, porque tudo nesta vida passa, mas a palavra de Deus é que não passa. A palavra de Deus no teu coração não passa, a palavra de Deus na tua mente não passa, a palavra de Deus na tua caminhada cristã não passa, porque quando ele voltar, o que vai prevalecer é se a palavra está no teu coração. Não é pelo fato de estarmos aqui que somos salvos. Não é pelo fato de você ter 10 anos na fé que você é um salvo. Como é a sua vida com Deus? Jesus está voltando. Será que um dia você indo à faculdade, você pensou nisso? Lá no seu trabalho, você pensou nisso? Talvez naquele dia que você foi levar sua filha ou seu filho à escola, e no meio do caminho você pensou nisso? Jesus está voltando. Se ele voltasse agora, o inimigo das nossas almas, ele quer ver uma igreja ansiosa, porque a ansiedade, ela tira você do foco. O inimigo das nossas almas quer você preocupado, pensando no que comer, pensando no que beber, pensando no que vestir, abalado pela crise no Brasil, para que você não pare. Mas a crise brasileira, como consequência da corrupção política do nosso país, é uma agulha no palheiro, comparado ao dia do Senhor. Haverá um dia que Emerson será julgado por cada pregação, cada sermão. Deus julgará a motivação do meu coração. Se eu preguei para me exaltar, se eu preguei para me vangloriar, ou se eu preguei para edificação. Os meus sermões, as pregações, um dia estarão ante o tribunal de Cristo. Por isso que a gente prega para agradar a Deus, porque naquele grande dia é Deus que nos dará a vitória. As suas canções que você entoa na casa do Senhor, Deus dará uma motivação no teu coração. Deus dará a disponibilidade que você tem dado para Ele. Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas, igreja. Jesus está voltando, irmão. E é tempo de nós ficarmos vigilantes. É tempo de nós olharmos para nós. Se julgássemos a
E ele disse naquele dia, Mateus 24, verso 4 e 5, ele disse que haverá falsos profetas, falsos cristos. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Serão enganados. Porque muitos serão enganados. A Bíblia diz que Jesus, ele expressa para os seus discípulos, diz: eu sou o bom pastor. E ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Se você conhece a voz de Deus, se você tem intimidade, se é que tem de fato, você não vai se deixar ser enganado por a voz de um ladrão, de um salteador, porque você conhece a voz do seu pastor. E o que é conhecer a voz do pastor? Discernimento espiritual. Às vezes vimos muitos cristãos buscando falar em outras línguas, porque era um dom e se torna visível diante da congregação. Profetizar, quando você é canal de Deus para profetizar uma resposta na vida de alguém, a igreja glorifica, a igreja aplaude, mas há um dom que nesses últimos tempos temos que ter, é o discernimento espiritual, porque falso profeta profetiza, falso profeta fala em língua, mas se você ouve a voz do teu pastor, você vai dizer: aí não é o meu pastor, aí é ladrão e salteador, aí é louco, eu conheço meu Deus. Falsos profetas, falsos cristos. E se nós não venerarmos a palavra, se nós não lermos a palavra, nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir perceber. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao número 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o verso 13: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormirá. Nos últimos tempos, homens farão de muitos irmãos negócio. Tem pastores que, quando olham para as pessoas, não conseguem ver ovelhas desamparadas, que precisa de um apoio, que precisa de um abraço, que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra. Ele vê moeda, ele vê dinheiro, e Jesus falou: já estamos vivendo isso. O evangelho está sendo vendido, o evangelho está sendo barganhado, o evangelho está sendo comercializado. É um sinal dos últimos tempos, homens que estão vendendo o evangelho, adulterando o evangelho, diluindo o evangelho, motivado pela sua avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Mas os falsos profetas, uma das presas que é tão fácil na mão do falso profeta, é crente que tem 10 anos na igreja, mas não lê Bíblia, não faz oração. Ele chega no culto do horário, ele é dizimista fiel, ele ocupa um cargo, desenvolve com excelência, mas ele não tem devocional, ele não tem particular com Deus. Na vida dessas pessoas não existe: entra no teu quarto, fecha a porta, vou conversar com você em secreto e publicamente vou te recompensar. Você conversará comigo em secreto e te recompensarei publicamente. Não há devocional de que vale a pena, amados. Tudo que nós fazemos é importante: chegar no culto, contribuir financeiramente, ocupar uma função para a glória de Deus, mas temos que ter o particular com Deus, porque no seu particular com Deus você abre o seu coração. Deus não tem problema com a sua fraqueza, Deus não tem problema com a sua debilidade, mas no seu quarto você pode dizer: Deus, eu não tenho vontade de ler a tua palavra, eu não tenho vontade de fazer oração, eu estou indo para a igreja no piloto automático, eu estou indo forçado, eu não sei mais o que fazer, eu estou naquele carro, mas eu tenho medo que não leva a tua palavra. Mas o diabo sabe que você ocupa um carro, mas não leva a palavra. Ele sabe que você não tem vida de oração, ele sabe que você não está buscando os frutos do Espírito, e isso é perigoso para nós. Falso profeta, quando vê um crente que não lê Bíblia, ele enrola o crente. Por que não lê a Bíblia? Pega um texto isolado, cria uma heresia, e Jesus está dizendo:
Vamos ficar atentos. O apóstolo Pedro falou: olha, eles vão fazer de vocês negócio. Chega, é triste a gente assistir determinados programas na televisão. Eu lembro que uma colega estava no banco, foi sacar o dinheiro da empresa, mais ou menos 5 anos atrás, e uma outra colega chegou e falou assim: esse aí tem dinheiro, apontou para mim. A jovem não me conhecia, nova da empresa, falou: quem tem dinheiro? Eu fardado, usando a farda da mesma empresa que ela trabalha, ela não acreditou que eu tinha dinheiro, e de fato eu não tenho dinheiro. Mas ela falou: esse tem dinheiro. Aí ela: eu não acredito que ele tem dinheiro. Aí a outra colega falou assim: ele é pastor. Ela disse: agora eu acredito que ele tem dinheiro. Às vezes nós damos risada, mas isso é triste. Porque um tempo atrás a palavra pastor trazia reverência, trazia respeito. Eu vou trazer um pastor aqui em casa, a criança obedecia. Hoje tem pessoas que colocam dentro da cara de pastor se o pastor não se policiar. Hoje tem pessoas que acham que mandam no pastor porque tem grana. Se você não se policiar, você vai queimar no inferno com grana ou sem grana. Creia você ou não, nesta manhã Deus está dizendo: você será julgado. Essa é a imagem que a sociedade tem. Nós sabemos que nem todos os pastores são assim, mas é o que está acontecendo lá fora. Ainda que seja pastor de uma outra denominação, um outro ministério, mas a partir do momento que recebe o título de cristão, eu trago a responsabilidade para mim. Quando alguém fala de algum ministério, quando alguém fala mal de algum cristão, fala de mim também, porque somos um em Cristo. É o sinal dos últimos tempos. Esses homens perderam o tempo. Esses homens estão causando escândalo. Recentemente foi publicado um grande congresso que os pregadores, após pregar, bebendo uísque, cheirando cocaína, pregador do evangelho, se prostituindo com cantores, porque tem um conhecimento, então se prostitui com a cantora, e aquela cantora vai para aquele lugar, e depois que ela canta, ela grava CD e é convidada para cantar em muitas igrejas. É o que está acontecendo. Mas às vezes não percebemos, e vindo o evangelho, parecendo que estamos no playground, que estamos no parque de diversão. Não, amado. Envolve a eternidade, envolve a sua vida espiritual, envolve a minha vida espiritual. É isso que está acontecendo lá fora. Eu lembrei do grande evangelista Billy Graham, está vivo até hoje, já avançada idade. Ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular no dia seguinte. Às vezes acontecem coisas na sociedade que encontra cristão desesperado. Irmão, você viu aquilo que aconteceu? Irmão, calma, está escrito no livro. É porque você não leu o livro. Não tem nada novo. Nessa manhã nós estamos aqui na casa de oração. O jornal que vai circular amanhã. Se você, talvez não como dúvida, mas para regar a sua fé, pegue o jornal que vai circular amanhã. Tribuna da Bahia, Jornal à Tarde, Não é Massa, Correio, e compare as informações que está no jornal com o que está no livro. Não tem nada novo debaixo do sol. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Está tudo registrado, está tudo escrito. Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. Mas há uma outra consideração. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Timóteo, no seu capítulo número 4, verso 1. Diga comigo: apostasia pessoal. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de... Nos últimos tempos, é o tempo que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, aconselhando o jovem Timóteo, diz: olha, o Espírito, não é o Espírito do homem, aqui é o Espírito de Deus. Expressamente diz que nesses últimos dias muitos apostatarão da fé e darão ouvidos à doutrina de demônios, homens que seguem seus próprios desejos e se cercam
consciente. Às vezes, irmão, eu penso, aquele irmão pregava, era o poder de Deus, quando ele pregava eu chorava, quando ele pregava eu sentia unção, aquela irmã quando cantava eu me arrepiava, eu sentia Deus me abraçar. Como é que pode uma irmã daquela, um irmão daquele se afastar? É porque está registrado no livro que nos últimos dias alguns abandonariam a fé. Se todos aqueles que se afastaram estivessem aqui hoje, não teria lugar para você sentar, você teria que chegar no culto nesta manhã mais cedo, mas infelizmente muitos abandonaram a fé. Mas ninguém vai estar sendo condenado ao inferno dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Não, não é amnésia, não é esquecimento. Aqueles que abandonam a fé, abandonam de forma consciente, ou seja, eles sabem que o Evangelho é a luz da vida, eles sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, mas ele conscientemente abandona a fé. Essa é a ideia de apostasia. Apostasia não é frieza. Alguns estão na igreja frio, pensando em parar, pensando em desistir, mas ainda está no corpo, ainda está recebendo a palavra, ainda está recebendo as orações. Mas a apostasia aqui é o abandonar a fé, é o abandono da fé. Eu estava evangelizando com o Luiz, e de repente a gente foi falar do amor de Deus para um jovem que tinha se afastado do Evangelho, e a gente falava o versículo, ele terminava o versículo e contava a história do versículo. A gente pregando para ele, dizendo que pregava melhor do que a gente. Aquele jovem tinha consciência de tudo, e o que foi que aconteceu? Conscientemente ele abandonou a fé, ele apostatou da fé. Muitos têm abandonado a fé. A minha oração e a nossa oração é que se tem alguma porta nesta manhã, que você se reconcilie com Cristo ainda hoje. Às vezes falando Jesus vai voltar, ficamos limitados só ao seu retorno. Mas quem morrer amanhã, Jesus já voltou para ele, porque em Hebreus 9:27 está registrado: após a morte segue-se o juízo. Não oramos por mortos, oramos por vivos. Ainda está pensando em parar, debilitado, venha. Oraremos por você, mas morrer, compete a Deus julgar. Após a morte segue-se o juízo. Muitos têm abandonado a fé. Um dos sinais que antecede, que precede a volta de Cristo é a apostasia pessoal, é a frieza que se agrava e que essa frieza posteriormente se torna um desvio da fé. E muitos estão afastados, apostataram da fé, e quando você vai evangelizar, ele enche o peito e diz: eu tenho promessa de Deus, quem tem promessa de Deus não morre. Uma mentira do diabo. Quem tem promessa de Deus não vai morrer se Deus prometeu, mas tem que entender que você tem que estar no centro da vontade de Deus. Não se apegar à profecia. Eu recebi uma profecia que Deus vai me levantar como missionário. Amém. Mas está no mundo fazendo o quê? Se apegando à profecia? Não. Retorna para os caminhos do Senhor. Se curva ao pé do Cordeiro. E não é Jesus que precisa de mim e de você. Nós temos que vir na humildade, de cabeça baixa, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque é Ele que é santo, é Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Você é pó e cinza. Eu prego, é pó e cinza. Eu sou pastor, é pó e cinza. Eu sou evangelista, é pó e cinza. Eu sou diácono, é pó e cinza. Ele é grande, Ele é terrível. Ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é santo. Como o pastor fez a leitura para a glória de Deus, Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E esse Senhor dos exércitos, que é Kadosh, 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 um dia Ele vai voltar. O Ariovaldo Ramos disse: temos que estar na igreja que não pode dizer Maranata, porque o Senhor não virá ao encontro dela, mas o Senhor virá contra ela. Será que a sua vida diante de Deus você pode dizer Maranata? Será que você pode dizer ora bem, Senhor? Será que você pode expressar isso? Abra a sua Bíblia, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vida e do seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redardas, repreendas, exortes,
com toda a longanimidade e doutrina. Olha o verso 13, irmãos, isso aqui é perigoso, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí Paulo diz para Timóteo no verso 5: mas tu se sofre as aflições, faz a obra de evangelista como o teu ministério. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Mas esse ensino aqui você adquire em uma faculdade secular. Não é a filosofia, não é o Sócrates, não é o Platão, não é o Aristóteles, não é o Sêneca. Não! Esse conhecimento aqui não é uma matemática. Esse conhecimento está falando da revelação da palavra de Deus. Muitos não suportarão ouvir o Evangelho. Haverá um tempo que a pregação do Evangelho na vida de alguns será coceira como coceira nos ouvidos. Não resistirão a ouvir a palavra santa, porque a palavra é santa, e quando ela é santa, ela purifica, ela limpa, ela restaura, ela gera vida. E quem não é cristão espiritual, quem é carnal, o ouvido começa a coçar, o culto está demorando de terminar, esse pregador está falando demais, mas às vezes fica 3 horas diante da televisão, às vezes lê o livro grosso do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, às vezes lê o historicista, às vezes grita gol no estádio de futebol, mas não dá glória a Deus, não passa tempo lendo a palavra, e quando a palavra é pregada, o ouvido começa a coçar, e começa a dizer: para de pegar, pregador, eu quero ir para casa. Paulo disse que haverá um tempo que isso ia acontecer, e de fato tem acontecido. Tem pessoas que não suportam ouvir Jesus falar mais de 20 minutos, mais de 30 minutos. Jesus só vai falar 10 minutos, Jesus só vai falar 15 minutos. Jesus tem que se adaptar a nós, ou nós temos que nos adaptar ao Senhor? Paulo está dizendo que haverá um dia que muitos aos seus ouvidos coçarão diante da sã doutrina. Por quê? Vai buscar pregadores que falam mensagens que agradam, mensagens que dão prazer, mensagens que levantam o ego, aquela mensagem que o sujeito está todo embaraçado no pecado, mas diz: olha, a vitória é sua. Deus é não contigo, não. Deus é com aquele que busca Ele, que busca a face dele. Uma outra experiência no trabalho, permita-me compartilhar. Estávamos falando do amor de Deus, estava eu e vários irmãos, e um jovem falou: quando eu for cristão, eu quero ser batista. Aí todo mundo olhou para mim. Aí eu falei: por que você quer ser batista? Ele falou que o batista pode fazer tudo. Eu falei para ele como eu queria que ele viesse aqui na igreja. Por que as pessoas têm essa associação? A certa feita o pastor falou, não vou citar nome de ministério, mas que tinha um ministério que chamava os batistas de primo. Nem nos considerava irmão em Cristo. Nós não somos batistas, não somos pentecostais, não somos tradicionais. Ontem na faculdade o colega chegou para mim e perguntou: você é calvinista ou arminiano? Porque eu sou cristão. Aleluia! Eu vou carregar o nome de ninguém. Eu estou querendo comprar camisa de time com o nome de Kaká, de Messi. Eu não sou ninguém, eu sou cristão. Quem é Calvino? Quem é Arminio? Quem é Lutero? Tiveram suas contribuições, mas o centro é Cristo. Cristo é o suficiente. Cristo é o importante. Cristo é o fundamental. Mas infelizmente muitos têm essa visão. Que o Senhor tenha encontrado eu um dia, nunca mais ouvi. Mas eu trago essa responsabilidade para mim. Porque a todo tempo nós estamos sendo vigiados, sendo policiados. Jesus está voltando. É triste quando um membro do corpo de Cristo gera escândalo, e que as pessoas sinalizam a igreja, aquela igreja daquele irmão. Você escandaliza conscientemente, porque Deus tem falado ao teu coração. Não falo isso por emoção, mas com responsabilidade. Aqui tem pregadores que têm compromisso com a palavra, e você está escandalizando conscientemente, mas um dia Deus vai cobrar de você e dirá: vocês não foram os meus profetas, você brincou com a minha igreja. A minha igreja foi blasfemada por sua causa. A minha igreja foi criticada por sua causa. A meu corpo foi apedrejado por sua causa. Porque você sabe que o que você faz está errado. Você sabe que tem que ter uma postura lá fora. Você sabe que tem que suportar. Porque aqui tem pessoas responsáveis que amam o Evangelho. O Evangelho da cruz. A mensagem do Calvário. Não é o Evangelho diluído, adulterado.
Precisamos estar vigilantes. Terceiro sinal, Mateus capítulo 24, verso de número 12. Escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito é um sinal. É um dos sinais. A multiplicação do pecado. Pior do que cometer o pecado é perder o temor. Porque quando o homem teme a Deus, que ele peca, ele chora, ele geme, ele pede a Deus misericórdia. Mas quando o crente perde o temor, pode vir um sermão mais longo, pode ser a oração mais profunda, pode ser a leitura expositiva mais extensa. Ele não teme a Deus. E o pecado tem se aumentado. E o amor de muitos tem esfriado. Tem algumas versões que, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaram. É um sinal. A frieza do amor, o amor congelado, o amor estagnado, o amor parado. Mas que nessa manhã o amor de Deus na sua vida não esteja congelado, mas que esteja borbulhando de tanto fervor e de tanto poder do Evangelho. Porque aqueles que resistem à mensagem da cruz, nada mais pode salvar as suas almas. Por mais que oremos, por mais que estudemos, por mais que leamos a palavra, quem convence é o Espírito. E nessa manhã, o Espírito está te convencendo. Nesta manhã, o Espírito Santo agendou contigo para tratar acerca desses assuntos. Nesta manhã, o Senhor está dizendo: aquilo que você faz em oculto, o diabo está te ajudando, o diabo está te condenando. Ou você abandona o pecado, esse pecado vai prejudicar a sua vida espiritual. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isso abrange tanto interno quanto externo. Uma sociedade desumana, uma sociedade materialista, uma sociedade egoísta. A minha filha tem 4 anos de idade, 4 anos. Ontem eu fui guardar a moto e ela pediu: papai, eu posso ir com o senhor? Eu digo: vamos. E quando ela quis levar o tablet, eu digo: não, deixa o tablet em casa. E quando eu fui atravessar a rua com ela, ela falou: papai, não posso sair com um tablet na rua, porque se eu sair, o ladrão leva, né? Claro que ela não tem a consciência do ladrão como um homem maduro, como uma mulher madura. Mas uma criança de 4 anos já sabe que ela não pode andar na rua com coisas de valor, porque tem uma outra pessoa, um outro ser humano que pode tomar. O pecado está se aumentando, o amor está esfriando. Quantas pessoas que já têm sido assaltadas só nessa região, quantos jovens têm descido a sepultura. Semana passada, 3 irmãos morreram dentro de uma casa no subúrbio. O pecado está se aumentando, o homem está desumano, o homem está esfriando. É um sinal. E aqui eu finalizo. Já passei 5 minutos. Uma palavra de esperança. Mateus capítulo 24, verso 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será. Tem como a igreja toda dizer? Mas é uma mensagem de esperança. Diante do caos, diante do evangelho diluído que estão sendo pregado por aí, diante dos mercenários da vida, diante da apostasia, pessoal, diante do coração duro, diante da multiplicação do pecado, diante do amor frio que está esfriando, no sermão, no grande sermão, ainda há uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança está guardada para os perseverantes. E ele, diante desse caos, diante dessa bagunça toda que está no mundo, ele diz: olha, se você perseverar até o fim, você será salvo. Se coloque em pé. Tiago 5, verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Diga para o seu irmão: tenha paciência, até que receba a chuva temporânea, serôdia. No verso 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E no 9 ele diz assim, ele fala para eles, ele fala para os irmãos: irmãos, não vos queixei uns contra os outros, para que não sejais condenados.
eis que o juiz está agora. Feche os seus olhos.